Olá para você, eu sou Alex Evans, está no ar mais uma entrevista do programa Papo Entre Nós. E hoje a minha convidada é uma escritora e palestrante que trabalha na transformação e no crescimento das pessoas ao seu redor. Estou falando dela, Renata Barbosa, que está aqui comigo para bater esse papo entre nós. Tudo bem, Renata? Seja bem-vinda no programa. Tudo bem, gratidão pelo convite, fiquei muito feliz por estar aqui. Imagina, eu que agradeço a sua presença, tá bom? E também estou feliz de ter você aqui pra gente abordar um assunto que é extremamente importante, né? Aliás, eu apresentei você como grande escritora, né, palestrante e tudo mais, mas menina, você tem muitas profissões que eu nem consegui lembrar, nem consegui colocar no meu texto, né? É neuropsicóloga, é isso? Faço PNL terapeuta, psicoterapeuta, psicanalista, sou empresária, tenho uma empresa de instrumentação e automação. Que legal, olha só, a psicologia eu conheço, a terapia eu também conheço, agora, psicoterapia, como é que funciona? É isso mesmo. Como é que junta tudo isso? Na verdade, a psicoterapia, ela vai trabalhar sessões onde não só a psicologia trabalha. Sim. A psicologia, ela trabalha o nosso mental, ela trabalha o nosso comportamento. A psicoterapia, a gente tem outras técnicas, que a gente também tem as técnicas energéticas. Então, por isso que eu me coloco ali nas redes sociais como terapeuta energética e espiritual. Entendi. Por quê? Porque fortalecendo o nosso lado energético, então a energia do nosso corpo, e não estou falando de espiritualidade, eu estou falando de ciência, estou falando de neurociência, né? Você quando está em equilíbrio com o seu corpo, porque nós somos água e nós somos energia. E o que a água traz para a vida? Ela traz a energia. Então, se a gente não tiver isso em equilíbrio, a gente vai atrair problemas emocionais seríssimos. Então, hoje, por isso que existe aí um índice alto, né, de depressão, de ansiedade, crises de pânico, um monte, né, de síndromes que foi descoberta em pouco tempo, que as pessoas têm por conta dessa falta de equilíbrio energético. Então, quando a gente trabalha a energia do nosso corpo, automaticamente a gente trabalha a nossa saúde. Então a psicoterapia, ela ajuda, ela é o todo, tanto que antigamente a gente chamava de terapia holística. Só que quando a gente fala de holístico, as pessoas acham que é ocultismo, que é magia. Não que eu não trabalho com isso, gente. Sempre acham que tá ligado à religião. Exatamente, e na verdade não. Na verdade, é o nosso todo, holístico é o todo do nosso corpo. É o nosso corpo físico, é o nosso corpo energético, é o nosso corpo emocional e o nosso corpo mental. Então a gente equilibra. A psicoterapia, as técnicas que nós utilizamos, ela equilibra todos esses corpos. Mas, Renata, me conta uma coisa. Como e quando foi que você começou a entrar, por exemplo, nessa área, né? Da terapia, que você cuida da mente das pessoas e que cuida também do corpo, do todo, né? Como você disse. Como que você percebeu que tinha, assim, um dom para isso, né? Porque realmente precisa ter um dom para lidar com esse lado emocional das pessoas, né? Lidar com a mente da pessoa no geral, né? Como foi que você percebeu que tinha esse dom? Vamos lá, ninguém transforma ninguém se não tiver transformado. Ninguém cura ninguém se não tiver curado. Então, primeiro eu tive que me transformar, primeiro eu tive que me curar. Então, justamente buscando... Você passou por tudo isso? Passei. Eu falo que eu não me rotulei a uma depressão, eu não me rotulei a uma ansiedade, porque eu sempre fui muito objetiva na minha vida. E eu não tinha tempo para pensar, porque eu venho de uma criação onde eu não tive um direcionamento de pai e de mãe. Então eu fui meio que... Eu não tive infância, então eu com 5 anos, 6 anos, eu já tive que ir para a parte de responsabilidade, de criar responsabilidades. Só que nessa minha fase de infância, lógico, não tem como, traumas foram ficando. E aí quando eu me coloquei como uma adolescente já adulta, tendo já que aos 11 anos tendo que trabalhar para me sustentar, eu digo que ali eu já tinha que começar um processo de cura. Porque senão, eu sempre tinha uma frase comigo, que eu ouvia muito do meu pai. Porque ele falava pra minha mãe, infelizmente, meu pai era uma pessoa muito agressiva, né? Minha mãe não tinha uma condição muito boa com ele. E meu pai falava assim, eu te dou do bom e do melhor. Então, essa frase, como criança, eu remetia ao quê? Eu tenho que ser boa. Eu tenho que ser boa para ser aceita.
Entendeu? E aí dessa forma eu comecei a não me rotular, mas sim a já me curar. Então, e quando você fala de dom, né? Os dons, tantos dons espirituais que eu carrego na minha vida, que eu brinquei aqui, que eu também sou da magia, né? Sou uma bruxinha de natureza, ele já me acompanha desde criança. Então, a espiritualidade me deu força o suficiente para hoje eu poder colocar esse dom para fora. Entendi. Então, mas antes deles me mostrarem que era um dom, eles permitiram que eu me curasse. E eu me curei, olha que interessante, não indo para uma terapia, não indo para uma psicóloga, também porque eu não tinha dinheiro para isso, a gente não tinha conhecimento, né? Eu não tinha conhecimento para isso. Foram as dificuldades da vida, foram os obstáculos que dentro de mim eu fui buscando essa força para poder ultrapassar. E tô falando de tudo, meu anjo, de tudo. Eu tô falando de problemas de saúde, eu tô falando de problemas financeiros, eu tô falando de abandono, que é uma coisa que na infância traz uns traumas muito grandes pra gente aqui, né? E aí eu comecei a trabalhar essa empatia. Eu falo que dor, não importa o tamanho da sua dor, ela é uma dor. Então eu não julgo dor de ninguém, eu sou empática a ponto de sentir essa dor e sentir essa necessidade de auxiliar o próximo a passar pela sua dor, a se curar, como eu também me curei. Sim, e você tocando nesse assunto da dor, eu sempre vejo um debate que geralmente é assim: olha, você está passando por uma situação, mas é um pouco de drama. Porque eu passei pelo mesmo e não senti tanto, me saí dessa muito bem, não sei o quê. E as pessoas começam a medir a dor da outra pela própria dor, né? Não porque eu passei pela mesma situação e me saí bem dela, teoricamente, que a outra pessoa tem a mesma força que eu para se sair tão bem quanto a mim, né? Então, assim, como é que lida hoje em dia com isso? Porque isso daí gera uns gatilhos perigosíssimos, né? Sim. Até mesmo gera o quê? A pessoa deu o primeiro passo de pedir ajuda. De reconhecer, de né? reconhecer e pedir ajuda, né? E aí, se a pessoa que ela confia essa ajuda traz essa comparação para ela, porque eu passei por isso e passei assim. Não, eu falo que os nossos problemas, eles servem como exemplo no sentido do quê? Olha, eu passei por isso, tô junto com você e a gente vai passar juntos. Não tô julgando, eu tô pegando na mão da pessoa e tô trazendo ela para mim. Ela precisa confiar, né? Ela confiando em alguém que estendeu a mão, os próximos passos as técnicas, todo esse trabalho de força, né? Quando eu falo que uma pessoa nunca é igual a outra, gente, a comparação é algo muito perigoso. Foi excelente você ter tocado nesse assunto, porque muita gente, por exemplo, rede social, a gente vê a vida das pessoas na rede social, só que a gente não imagina o que essa pessoa pode estar passando lá atrás. Ou às vezes a gente está sorrindo aqui na câmera, mas a gente acabou de passar por um problema, por um obstáculo na nossa vida. Então as pessoas acabam vendo, né, aquela vitrine, porque a rede social ela é uma vitrine. Sim. Ela acaba vendo aquela vitrine às vezes de felicidade, de alegria, de conquistas, mas não sabe o que tem por trás disso. E o perigo está nessa comparação. Nossa, a pessoa tem essa vida, olha só, tem esse relacionamento, tem essa situação financeira, fazendo isso, não sei o quê. E olha a minha vida. Não, nós somos seres únicos. Isso, Deus fez todos nós diferentes um do outro. E até por dentro. É verdade. Porque isso também, a forma como a gente recebe os obstáculos da nossa vida, não tem que ser comparado nem julgado. Porque cada um tem a sua energia. De novo, a gente vai falar de energia. A minha energia, a minha frequência, ou ela está elevada ou ela está baixa. Então, tanto que o primeiro trabalho que eu faço é elevar a energia da pessoa. Porque a partir do momento que eu elevo a energia, primeiro que são os semelhantes se atraem, não são os opostos. Então, se eu estou numa energia baixa, automaticamente eu vou atrair energias na mesma vibração. E se eu começo a trabalhar essa frequência na pessoa de elevar essa energia, automaticamente eu começo também a atrair coisas diferentes. De onde surgiu essa ideia de que os opostos se atraem? Olha, sinceramente, eu não sei de onde. Porque isso é físico, né? Na verdade é uma física, né? Mas mesmo os opostos se atraem, por exemplo, mais com menos, menos com mais com mais, sempre vai dar o oposto. Então, na física funciona, né? Mas ainda é o equilíbrio, porque é o equilíbrio do mais com menos para trazer um resultado, né? E esse resultado é o equilíbrio, né, dos átomos. E nós somos o quê? Nós somos células.
Então, dessa forma, sim, a gente ainda está atraindo o semelhante e não o oposto. Que interessante. Agora, uma curiosidade, que você, eu sou uma bruxinha, né, formada e tudo mais. Achei isso interessante, porque para que a gente, de repente, a gente se reconhece, ou a gente estuda, ou a gente procura uma religião, como é que você se torna uma bruxa, por exemplo? Tá. Eu perguntei correto, Correto, não, então, correto. Aí sim, agora falando da bruxinha, não tem como falar quem eu sou também, né? Então eu sou dirigente espiritual, eu sou mãe de santo, eu tenho um centro de Umbanda, que é a TUC, tenda de Umbanda Luz e Caridade aqui em Salto. Inclusive tem um canal no YouTube, gente, quem quiser dar uma olhadinha lá, uma pesquisada, é o @TUC Mãe Renata. E desde criança, quando eu falei, né, há pouco, que eu carrego já os espíritos, eu já carrego uma energia comigo de entendimento da vida. Espírito que eu tô falando é espírito mesmo, espírito de ver espírito, né? Então eu sou clarividente, então eu vejo, eu converso com os espíritos. Então dessa forma eles foram me guiando, eles foram me ajudando. Então a bruxinha, ela é um dom que a gente já nasce. E a partir do momento que você nasce, de acordo com a sua missão, de acordo com o seu propósito, você não vai ter um mentor ali te guiando, te fortalecendo, te encaminhando, se você não tiver um propósito maior. Que legal, que bacana, sensacional, você fala muito bem. Inclusive, também é palestrante, também né? Palestrante. Você lembra da primeira vez que você subiu num palco para dar uma palestra? Como é que foi? A primeira vez foi muito interessante e muito engraçado. Por quê? Eu sou muito assim... Eu vou falar de roupa, por exemplo. Eu gosto de uma roupa, gente, eu não vejo marca, eu não vejo nada. Eu vejo preço porque eu preciso. E eu vou e compro e simplesmente gosto. Eu tenho essa coisa de usar mais vestido, porque dentro da minha profissão, eu sempre viajei muito trabalhei em indústria, trabalhava com mais homem. Então sempre foi calça, camisa. E a minha mentora, ela é uma cigana. E cigana é vestido, é brilho, é cor. E eu não gostava de nada disso. Fui crescendo, eu não tinha dinheiro também, né? Aí eu fui crescendo, comecei a gostar dessa questão de me arrumar mais, de gostar do dourado, né? De gostar de roupa e tudo mais. Então, quando a gente fala, né, de como veio a palestra, por que eu cheguei nessa questão da aparência? Porque eu fui convidada a fazer parte, né, de uma palestra, isso foi em Curitiba. Era uma plateia de 700 mulheres. Olha. E é uma grande, né, que ia palestrar, e eu não posso citar o nome justamente porque está no contrato, né? Quando eu entrei no nosso camarim lá onde a gente fica, olha, eu de vestido que custava R$60 o vestido. Sempre de vestido. Pode ver que a maior parte do meu Instagram, das minhas redes sociais, eu tô lá de vestido. E aí eu me senti muito mal, porque, ora, era assim, Louis Vuitton, Gucci, não sei se a gente pode falar de marca. Não, fica tranquilo. Pode. As maiores marcas, as mais caras estavam ali. E só brilho, só luxo. Aí eu olhei, aí eu comecei a me menosprezar. O que eu tô fazendo aqui? A mente tentando sabotar. Me sabotar. Falei, gente, o que é isso? E existia uma outra questão também, todo mundo no salto. E eu falei um dia pra espiritualidade que a primeira vez que eu subisse num palco, que fosse para palestrar, que fosse para contar a minha história, ser instrumento para auxiliar o outro, eu entraria descalça. E aí, quando chegou a minha vez de palestrar, eu já estava me sentindo assim, nossa, lá no dedão do pé das pessoas, né? Eu respirei fundo, eu falei, peço perdão pelos meus sentimentos, mas eu sou humana, eu querendo questionar a minha autossabotagem, né? E aí eu falei, chega, respirei fundo, chegou a minha vez, eu falei, só vou. Subi descalço. Deixei lá o sapato, subi, foram colocar lá no prompt, né? Foram colocar os takes da minha palestra, né? Os tópicos, não funcionou. Aí eu já tava nervosa, tá vendo? A atração, a frequência. Eu baixei minha frequência, tudo foi acontecendo. Aquela famosa história, parece que quando acontece uma coisa ruim, tudo acontece junto. Sim. Por conta disso, de parece novo, uma é a coisa atração. leva a outra, né? É isso, é a atração. Eu baixei minha vibração e eu comecei a atrair coisas negativas, a ponto do meu material não funcionar nessa hora. E aí, fui cumprimentando, fui, né, dando uma enroladinha ali.
E na minha mente, assim, parecia duas pessoas. Eu ali tentando lidar com o público e a outra buscando uma solução para a situação. E aí eu falei, se foi eu que fiz aquela apresentação, se eu que coloquei todas as palavras ali, eu sei fazer. Eu não preciso de um guia. Tanto é que assim, eu quase não... Mas palestra eu não tenho quase um papel, um lembrete, os tópicos. Isso é muito bom, isso é errado, eu sei que é errado. Né? Os professores palestrantes aí, eles falam que isso é errado, você tem que seguir um roteiro. Mas ainda é o meu jeito de trabalhar. Uhum. Olha, Lê, eu só fui. E comecei. E na minha cabeça eu fui... Esse tópico me dá 5 minutos, esse tópico me dá 10 minutos. Eu tinha só o relógio na minha frente. E aí eu fui, por fim, eu concluí a palestra. E foi assim, muito emocionante, porque eu fui aplaudida de pé. Foi um sucesso. Foi. Tá vendo? Mas Foi. eu acho interessante isso, porque a partir do momento que você percebeu que a mente tentava sabotar e você foi buscando ali de alguma forma positividades, tudo começou a engrenar, dar certo, né? Exato. E realmente a gente atrai aquilo que a gente pensa, né? A gente pensa toda hora que vai dar errado, a coisa acaba dando errado, né? Exato. Mas você sabe que pensando dessa forma, na minha vida, eu sempre tive uma questão de ser muito realista. A pessoa fala, como você é negativo, né? Eu falo assim, eu sou realista, diferente, né? E depois, realmente, a gente, com um pouco mais de idade, né? Com um pouco mais, assim, de casca, que a nossa personalidade formam cascas, né? Que tende aí a proteger a gente. E eu pensava exatamente dessa forma e eu percebi que, na verdade, eu estava tentando me proteger dentro de uma casca que, de repente, não era tão necessária assim, né? Eu estava me privando, inclusive, de ter experiências, né? É isso. E você sabe que é interessante você falar dessa casca? Eu coloco essa casca como uma máscara. Por quê? Imagina que a gente nasce, eu chamo de essência, a gente tem que ter a nossa essência exposta. E só que a gente faz ao contrário durante a nossa vida. Por quê? Porque a gente nasce com uma essência, eu chamo de matriz original. Aquilo que Deus criou, aquilo que Deus fez da gente. Tanto que quando a gente é criança, a gente não carrega alguns sentimentos, por exemplo, né? A gente hoje, se alguém chama atenção, depende da situação, a gente até fica meio contrariado, a gente emburra, né? E quando é criança, imagina, quando é criança a gente, pai bate, a mãe bate, chama atenção, põe de castigo, daqui a pouco a gente tá lá dizendo que ama, né? E a gente esquece. Essa é a matriz original, é a nossa essência. E aí a gente vem com a educação dos nossos pais, depois a gente vem com a educação da sociedade. E com isso, a cada momento, a gente vai encaixando uma máscara na nossa cara, na nossa essência. E aí chega um ponto que nós, como adultos, a gente não suporta mais. Por quê? Porque eu falo que dentro da gente começa a bater de dentro para fora, falando assim, olha, isso aí não é você. Não foi esse contratinho que a gente assinou. Não é isso que a gente se propôs a fazer. Então, ó, vamos ser quem a gente nasceu para ser. E aí, quando a gente começa a ter, por exemplo, alguns posicionamentos, a gente começa a colocar alguns limites, a gente muda, como você falou, você era realista e de repente hoje você se percebe, né, que não era nem ser realista, às vezes você tinha essa questão, né, do negativismo, né, e hoje você traz isso com mais leveza. Né? A experiência de vida e o bater aqui dentro, a sua essência bateu aí dentro e falou, opa, vamos sair dessa, vamos botar essa máscara longe da gente, vamos derrubar essa casca. É verdade, porque assim, analisando tudo em meu passado, não, isso aí não vai rolar, mas Alex está sendo negativo, nem tentou, assim, não, é realismo, né? Então, assim, olhando para trás hoje, parecia que eu queria já me privar de alguma coisa que pudesse me causar alguma dor, autoproteção demais, exagerada, né? Eu pensei, mas poxa, eu podia ter passado pela situação, tirado uma lição, para hoje estar muito mais experiente, eu estava me privando, né? É isso. E isso eu também ensino para as pessoas. Né? Eu recebo muitas ligações, muito WhatsApp. Ontem mesmo apareceu uma pessoa falando para mim, olha, apareceu uma pessoa do passado, de 20 anos atrás, a gente não teve nada, a gente só foi amigo, mas eu tô com medo. Eu falei, você tá com medo antes de tentar? Eu prefiro, cara, eu vou bater a cabeça, mas eu vou tentar. Por quê? Porque o não da vida a gente já tem. E toda vez que a gente se permite tentar,
a gente tá dando um sim pra gente mesmo. Porque qualquer... o não já é todos os dias. Exatamente. Eu penso que hoje qualquer frestinha que a gente veja na porta, ou a gente fecha ou a gente abre. Exato. Né? É uma oportunidade. Tanto é que no baralho, entro lá da bruxinha agora, no baralho tem a carta da chave. E quando sai a carta da chave pra pessoa, eu sempre falo exatamente o que você falou agora. Você tem a chave da sua vida na sua mão. A chave, o que a gente faz com a porta? Ou a gente vai abrir, ou a gente vai fechar. O que você quer fazer com a sua vida? Eu entrego a chave na mão da pessoa. É a gente que escolhe os nossos caminhos, sempre, né? A vida é feita de escolha. Que bacana. Bom, e já falando das cartas, já quero tocar aqui no assunto do livro, tá bom? Olha aqui, pessoal. Os Mistérios da Cigana Sarita. Olha que livro incrível, essa capa maravilhosa, essa ilustração perfeita. Significados das cartas práticas e rituais, por Renata Barbosa. Sensacional. Renata, me conta um pouco mais desse livro, tá bom? Que, na verdade, este livro, ele se tornou também um curso, né? Perfeito. E é o curso das cartas. Das cartas, baralho cigano. Que bacana. Me conta um pouquinho dessa Cigana Sarita. Que inspiração é essa? Cigana Sarita existe. Existe. Eu estou aqui para não provar. É não. Olha que legal. A Cigana Sarita é a minha mentora. Foi o primeiro espírito que apareceu na minha vida para me auxiliar, para me ajudar, para me encaminhar. Só que eu só tinha 3 anos de idade. E foi no decorrer da minha vida, no decorrer dos piores momentos da minha vida, é que ela mais aparecia. E hoje todo esse trabalho que eu tenho dentro da religião Umbanda, quem trouxe foi ela. Então todos os ensinamentos, eu sou uma mãe de santo sem ter sido filha de santo. Então, foi a espiritualidade que me trouxe todo o aprendizado que eu tenho hoje. E até hoje eles continuam, né, me ensinando todos os dias. Eu falo que eu sou uma aluna bem dedicada, porque às vezes as pessoas me chamam a atenção que eu deveria deixar as coisas fluírem, ou eu colocar a minha intenção, ou eu colocar a minha mão. E eu digo que se eu tiver que colocar a minha mão, eu fecho a porta e não abro mais. Porque o fundamento não é esse. Existe um espírito. O espírito tem um trabalho que ela me trouxe. Então eu tenho que respeitar aquilo que ela me ensina. O livro foi uma homenagem a ela, né? Todo esse ensinamento que ela me trouxe, as cartas, saber, né, ler as cartas, foi algo que... As cartas é um dom também, ela me trouxe desde que eu era muito jovem. Na época da faculdade, eu jogando truco, adorava me tirar da sala de aula para jogar carta. Por quê? Porque sabia que vinha alguma coisa aí, além do truco. Entendi. E olha aqui, esse é o baralho. Esse é o livro baralho. vem junto. Vem junto, é o kit. Olha que bacana, interessante. Eu posso abrir? Pode. Vamos lá abrir, que já que eu sou curioso. E por sinal, as cartas estão lindas. Estão lindas, né? Realmente, pessoal, a arte é um espetáculo à parte, porque eu gostei bastante, tem bastante cores, né? Incrível. Essa é a cigana? Essa é a cigana. Linda, maravilhosa. Que legal. Quantas cartas? São 36. 36 cartas. Isso. E cada uma com significado. Com significado. Então, dentro do curso, é assim, cada uma tem um significado, mas quando elas se unem, elas já têm... Eu falo que elas têm uma narrativa da nossa vida. Elas captam o nosso destino. O futuro a Deus pertence. Então, se alguém falar pra você, vou ler o seu futuro. Não, gente, o futuro a Deus pertence. O que a gente tem? A gente tem uma energia, de novo na energia, a gente tem um predestino, uma energia ao nosso redor de situações predestinadas a acontecer. Então, é isso que as cartas vão captar. E pra falar já do seu livro, né, pra gente já fazer um jabá aqui, como é que faz pra adquirir, por exemplo? Fiquei interessado... Quero o livro e as cartas, onde é que ela pode adquirir? Olha, hoje todo o processo de colocar na Amazon, né, em outras plataformas de venda, tô nesse processo ainda, então eu não finalizei por falta de tempo mesmo, tá tudo muito corrido, aí veio a Bienal, veio tudo, então ficou bastante corrido. A gente vai estar colocando na plataforma, porém hoje ainda é através do meu Instagram. Né? Me chama no direct, que é o @Renata Barbosa _mentora. Chama no direct, me segue lá e aí eu passo para vocês o link aí da compra do livro. Que bacana. Vamos falar um pouquinho mais também desse daqui, ó, por exemplo, Fortes e Inspiradoras, história de mulheres que transformam os desafios em inspiração. Maravilhosa. Essa aqui não é só você como... Não, essa é uma coautoria, exatamente. Entendi. Esse livro é... Editora Legado. Legado, Editora Legado. E esse livro está deixando um legado realmente, né? Porque essa já é a segunda, é uma série. Certo. O primeiro já saiu, esse é o segundo.
Tem o terceiro também, que inclusive na Bienal nós estávamos com o 2 e o 3. Esse livro conta a história de 26 mulheres. Então, qual a mensagem qual o legado que nós deixaríamos para as outras mulheres, né? O meu capítulo, por exemplo, se chama Felicidade se Aprende. Então, o que eu busquei? Eu busquei dentro da minha vida, das minhas vivências, tudo aquilo que eu tive que, né, o lado escuro da vida que eu tive que enfrentar, para justamente, eu falo que aprender a ser feliz. Porque a felicidade, as pessoas buscam muito fora, no sentido de ter, né, um relacionamento, né, de criar uma dependência no relacionamento, de criar uma dependência financeira, de criar uma dependência familiar. E na verdade, a felicidade ela vem de dentro. É um estado, a felicidade é um estado. Ela não é algo, ela é um estado. E esse estado, ela vem de dentro para fora. Quando nós conseguimos encontrar esse eixo, esse equilíbrio, automaticamente tudo na nossa vida, mesmo nos momentos mais difíceis, a gente consegue ter um outro olhar. Mesmo energia, o mesmo tempo que eu vou gastar para ficar focada no negativo, eu vou gastar para arrumar uma solução. Então, a gente não tem que focar. O negativo a gente sofre, a gente chora uma noite só. A gente grita, esbraveja, briga, mas no dia seguinte a gente levanta a cabeça e vai justamente jogar para o universo o quê? Tá, tô vivendo isso aqui. Qual é a solução? Eu sou muito à noite tem um exercício maravilhoso que eu falo que não é magia, mas sim ciência. A nossa mente, ela cocria, como o livro. Nós tivemos várias autoras aqui, cada uma cocriando a sua história. Eu sempre fui muito objetiva, então eu falava que eu não tinha sonhos, eu tinha objetivos, né? E Deus é tão maravilhoso na minha vida que Ele trouxe sonhos que eu realizei sem saber que eu sonhava. Ser escritor é um deles, ser palestrante também. Até mesmo porque eu falo que há 3 anos atrás eu tinha vergonha de contar minha história. E hoje não, hoje eu palestro sobre a minha história, né? E mesmo assim eu não estou falando de mim, eu estou falando das pessoas. Eu estou falando para as pessoas, eu estou mostrando o quanto que cada um tem essa força dentro de si para poder buscar essa felicidade. Gente, ela fala muito bem e a gente fica preso no que ela fala, né? Aliás, eu tenho que agradecer muito, porque eu estou tendo aqui uma palestra, né? Praticamente uma mentoria totalmente especial. E a gente fica super preso no assunto, no bate-papo, porque ele é muito curioso. Bom, Renata, a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista, mas antes eu preciso perguntar para você. Você já descobriu qual é a sua missão? A minha missão é ser instrumento para auxiliar o próximo. Que interessante, que lindo. Eu vou finalizar como eu comecei, transformando vidas e curando a sua dor. Eu sei que eu tenho essa capacidade. Deus me capacitou para isso. Deus me usa como instrumento de cura. Perfeito, Renata. Obrigada pela entrevista. Amei trazer você aqui. Foi muito rico para mim, foi muito interessante. E eu desejo daqui para frente muito mais sucesso para sua vida, tá bom? A profissional, a espiritual, a pessoal, tá bom? Que daqui para frente tem ainda mais luz na sua vida para que você consiga continuar dando luz para as nossas vidas também, tá bom? Para todos nós, sucesso para você. Para nós. Então é isso, pessoal. A gente acabou de conferir aqui uma entrevista com Renata Barbosa. Nós vamos ficando por aqui, mas antes eu peço para você não se esquecer de se inscrever aqui no canal, tá bom? Curtir, comentar, compartilhar, que é tudo muito importante, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.